destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Muito bem, muito boa tarde, Birubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Hoje, terça-feira, 26 de março de 2024, e a gente está abrindo por aqui o Jornal da Cidade, trazendo as principais informações na tarde de hoje para você que está sempre acompanhando o jornalismo da 104.9. O Jornal da Cidade tem o apoio de Empório de Ferragens TK. Você precisa, a gente tem. Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Insmad Viagens e Turismo, planeje sua viagem, viva o seu sonho. Copeagre, Semente de Novo Tempo. MB Farmácia, seu bem-estar sempre. Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Epagre, projetos e assistência técnica. E Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E também a GE Sistemas de Irrigação. Não espere a próxima estiagem, fale com Ezequiel Fiorese e garanta já a sua produção. Nós também já estamos ao vivo nas plataformas sociais, através do nosso Facebook, que você pode acompanhar a conversa que vamos ter a partir de agora, lembrando que logo mais também a partir das 13 horas e 30 minutos nós teremos aí a entrevista com a delegada Diná, né, falando aí sobre o cenário aí da segurança pública na nossa região. Muito bem, vamos abrindo então aqui a nossa entrevista, apresentando os nossos convidados que estão aqui no estúdio, porque na próxima segunda-feira, 1º de abril, acontece aqui em Ibirubá, né, a caminhada de conscientização do autismo, né, que vai ter início às 9 da manhã, com saída ali na Praça General Osório, né, e vai percorrer aí durante pelas avenidas ali, General Osório, enfim, né, no entorno ali, e aí também as pessoas são desafiadas aí, né, a deixarem ali uma fitinha azul para mostrar o apoio aí a este evento. E a gente está recebendo com muito carinho aqui a Marione, a Vanessa e o Diego, né? Eles são aí de um grupo de apoio de pais de crianças com autismo, crianças e adolescentes, né, com autismo aqui em Ibirubá, e eles estão aí nos estúdios hoje fazendo a nossa dando essa entrevista aqui que você pode acompanhar através do Facebook. Eu vou passar aqui a palavra para o Camargo para ele introduzir a entrevista, enquanto a gente vai compartilhando aqui o link da live nos nossos grupos do WhatsApp. Vou botar aqui uma trilhazinha só para o Camargo se organizar aqui. Muito bem, voltando então, muito boa tarde ao nosso convidado, a Marione da Lanora. Ela tem um filho, o Arthur, é isso, né? A Vanessa Ken tem um adolescente, né, uma menina com 16 anos. E o meu amigo Diogo Cavalheiro, compadre do meu filho, o Diego, perdão. Eu falei Diogo, né? Diogo, eu escrevi Diogo aqui, desculpa. O Diego Cavalheiro, a gente conhece ele pelo Cavalheiro, né? Ele tem o Fabrício, né, o menino dele, ele é compadre do meu filho, do Fábio. Olha, pessoal, sejam bem-vindos, né? Que grupo é esse? Coloca para os nossos ouvintes aí, quem é que começa? Marione, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Assim, a gente criou, na verdade, eu não fazia ainda parte, eu entrei há pouco menos tempo, através da Joyce, da nossa querida Joyce Binsel, né? Ela fez um grupo de WhatsApp de apoio a pais e mães e família em geral autistas, que engloba também outras deficiências, que a gente tem lá, gente com síndrome de Down, autismo, o meu filho, por exemplo, que tem epilepsia, paralisia cerebral, engloba outros pais também, né, nesse grupo de apoio. Uhum. Esse grupo foi inicialmente, antes da pandemia, ele foi criado. Ali, durante a pandemia, ele deu uma acalmada devido à situação, né? E agora, há pouco tempo, foi retomado novamente com força total, digamos assim, né? Tá. Você tem um filho, o seu menino que tem 6 anos? Isso, o Arthur tem 6 anos. Tá. E no caso, digamos assim, ele é especial, porque ele tem... Ele tem outros problemas. CIDs, que a gente chama, né? Sim. Outras deficiências.
E o caso do autismo, que é a pauta no caso de hoje, o autismo dele é o nível mais grave. Porque o autismo é diagnosticado em 3 níveis, né? O grau 1, grau 2 e o 3. O grau 1 é o leve. O 2 é o moderado. O 3 é o mais grave, digamos assim, de todos, que é quando a criança, ou adolescente, ou o adulto em si, não tem capacidade de exercer suas funções diárias, de sobreviver, digamos assim, sem ajuda. Precisa de um acompanhamento Isso, diário. Esse é o diário. caso do seu filho. Esse é o do meu filho. Ele não fala, ele não se alimenta, ele não tem capacidade, ele não caminha. Ele, assim, ó, se eu deixar ele o dia inteiro sem dar um copo d'água, ele não vai sequer chorar. Porque ele não sabe que precisa tomar água. O cérebro dele não emite essa informação para ele, entendeu? Complicado. E a Vanessa? Pode dar uma giradinha no microfone ali. Nós Boa estamos com um tarde a probleminha todos na os nossa ouvintes. mesa. Boa tarde. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Você já é um pouquinho diferente. Conta um pouco aí da sua menina. Sim, a Nicole, ela hoje é adolescente, né? Seria a idade fisiológica dela, né? Mas daí a idade mental dela seria em torno de 11 anos, porque ela tem deficiência intelectual junto com o autismo, né? É o diagnóstico que ela tem desde os 5 anos. O autismo, no caso, foi diagnosticado fazem 1 ano e pouco. Ela tinha 15. Tá, mas antes ela era uma menina normal, assim, no dia a dia, Na ou ela apresentava realidade, alguma não. coisa? Ela sempre apresentou desde os 4 anos de idade. Daí eu comecei a levar em neuro, em psicóloga, diagnósticos, né? Só que daí, no caso, dificilmente o autismo também ele vem sozinho, vem associado a outras comorbidades, né? Sim. Ansiedade, hiperatividade, tem vários fatores que atrapalham no desenvolvimento, né, da criança. Tá, e assim ela vai na escola? Esse tempo como é que Ela é? é aluna da PAI. Da pai. Aham, Tá. sim. Mas assim, ela sabe ler, sabe escrever? Não, ela não consegue. Não Ela consegue identificar as letras, mas ela não associa elas. Tá. Junta, né, para formar as palavras, no caso, ela consegue escrever só o nome dela por decoração de, como é que ela é, de logo, assim, se ela consegue memorizar o que ela enxerga. O que ela enxerga. Tá, no caso seria uma coisa decorada, né? É decorado. Uma coisa decorada. E em casa, como é que é, mãe? Em casa é um pouquinho também, é diferente de outras crianças, né, tem as dificuldades para amarrar sapato, para colocar, às vezes, a camiseta, trocar sutiã, e a menina, no caso, tem essa parte, né? No caso dela, já é adolescente de menstruação, tem dificuldades maiores do que seria uma criança, um adolescente normal, né? Uma Normal mocinha, não, né? Já é uma mas tem que ter mocinha, mas todo... ela não vê maldade, não vê perigo, não associa piadas de dupla intenção. É tudo bem diferente do que seria o comum, né? Tá. Assim, algum defeito não tem, ela é uma normal. Ela é normal, ela tem uma deficiência visual pequena, né? Que ela usa óculos, mas ela tem problema com coordenação motora fina e ampla, porque ela não consegue escrever, no caso, a parte do punho, né? Sim. Escrever, fazer outros tipos de atividades que requer mais concentração, assim, ela não consegue. Tá, depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos conversar com o Diego Cavaleiro. Eu conheço o Fabrício. O Fabrício é imperativo. Boa tarde, seja bem-vindo, Diego. Boa tarde, Camargo. Obrigado pela Cristiano, nosso redator-chefe aqui, apresentador. Tá bom. Boa tarde, Cristiano. Obrigado pela convite para nós relatar um pouco da nossa realidade, né, com os nossos filhos aí. O Fabrício, ele tem 6 anos e meio hoje, né? E o Fabrício, ele é um autista de grau moderado, tá? Ele foi diagnosticado em torno de 1 ano e 8 meses, 2 anos, né? Foi diagnosticado com o grau de autismo dele. E o Fabrício, ele também tem um pouco de atraso na fala. Agora, com 6 anos e meio, ele está começando a verbalizar um pouco mais. E, assim, a rotina do Fabrício é terapias, né? Todos os dias, né? Com psicopedagoga, fonoaudióloga e psicóloga, né? E ele tem todas as manhãs, tem o atendimento dele. E à tarde ele frequenta a escola lá, a PAI também? Não, a PAI por enquanto ainda não, Camargo. Ele está participando do Sinodal, ensino normal, mas ele tem o apoio de um monitor junto. Tá. Né? E como é que foi essa aceitação lá dos colegas? Como é que é o dia a dia dele na escola? Não, até assim, Camargo, né, a gente não tem, né, assim, eu dizer, não teve aceitação. Teve, né, o pessoal, todo mundo lá no colégio conhece o Fabrício,
Eu chamo ele de Fá, né? O Fá. É o Fá. Todo mundo conhece o Fá lá no colégio, né? E a aceitação, assim, os colegas ajudam ele, né? E, assim, como falei, tem monitor, né? As professoras também, é tudo... E como é que está sendo? Como é que está pegando o aprendizado? Está conseguindo se desenvolver? A Camargo, assim, ele evoluiu bastante nos últimos meses e ano, até o último ano, assim. Ele, como eu falei, ele começou a verbalizar mais. Ele, com as terapias que ele vem fazendo, né? Ele já consegue uma interação social melhor, né? E, assim, o aprendizado dele, como eu falei, ele está começando a verbalizar agora. Porém, né, ele não fala frases inteiras ou, né, algumas palavras ainda sai meia embaralhada, né, algumas palavras. Mas, assim, se tu mostrar para ele uma figura, identificar todas as letras ele sabe, identificar todos os números ele sabe, e também, assim, palavras ele lê, mas, porém, ele tem ainda a parte psicomotora, né, que ainda... motricidade fina, né, ele ainda tem um pouco de dificuldade, mas isso está sendo trabalhado também. Tá certo. Marione, como é que esse grupo funciona? Quem participa, quem pode participar, quando é que vocês se encontram? Assim, ó, o grupo funciona através do WhatsApp e de encontros mensais. Até a gente tem que agradecer ali o pessoal do evangélico ali, né, do salão evangélico, que eles disponibilizaram pra gente fazer os encontros ali, uma vez por mês, né? A gente traz, digamos assim, olha, eu tô com dúvida na questão escolar, na questão de aprendizado, na questão neuro, na questão alimentar. A gente procura alguém que queira vir fazer uma palestra para os pais. A gente teve até palestra já com a doutora a neuro, Nathalie. Teve a última muito boa, que eu infelizmente não consegui estar presente, com palestrante. A gente já teve com a Letícia do Postão esse ano também, esclarecendo umas questões burocráticas que a gente, né, queria saber. Enfim, quem pode participar? Todos, na verdade, que necessitam, que tem algum, que precisam de algum apoio, que às vezes estão lá perdidos sem saber o que fazer. Tu tem uma criança autista ou tu recebe o diagnóstico, tu não sabe, às vezes tu não tem um apoio, tu não tem, muitas vezes a família em si não te dá um apoio para isso, né? E a gente tem o grupo lá para isso, para trocar informações, para se comunicar, para se ajudar, nesse intuito, né? Cristiano. Eu queria trazer um pouquinho, porque quando a gente fala de autismo, né, a gente sempre... o senso comum, quando eu falo a gente, é o senso comum, né? O senso comum, ele tenta definir como se fosse um prognóstico pré-definido, né? Então, o autismo é isso, né? E o autismo é muito mais do que isso, do que aquilo, do que aquele outro, do que acolá, do que acolhi. Cada um, né, tem um tipo de transtorno, por isso que ele é um transtorno, né? Ele não tem uma patologia específica, né? O TIA, né, que chama-se, né? Então, é o transtorno do espectro autismo, né, do autismo. E ele se manifesta de várias formas e cada um, né, tem um jeito de tratar isso e se relacionar. Tem muito sentimento envolvido e também a falta dele, né, que é um desafio muito grande, né, e aí eu queria entrar nesse aspecto com vocês, assim, para a gente começar a moldar, assim, uma cabeça mais aberta. Eu acho que a caminhada vai ter um pouco esse sentido, né, da gente entender, por exemplo, existe um dado, Camargo, que a cada 160 crianças, uma é autista, né, então é um universo gigantesco, que se não é por esses pais aqui, estaria silenciado, né? Cada um de vocês vive diariamente um drama muito pessoal, né? E drama não é no sentido de coitadismo, é no sentido, né, de uma história, né? Vocês constroem uma história todos os dias que cada um de vocês é diferente. Por mais de vocês estarem na mesma associação, no mesmo grupo, cada um de vocês sente de uma forma diferente, né? Queria conversar com a Vanessa, assim, eu acho que talvez ela traga alguns aspectos para a gente ajudar a gente nessa reflexão, por conta de ter uma filha que já é adolescente, né? Então, que tem toda essa jornada, né? Aqui, vocês, é 6 anos, né? Mas ela, eu acredito que tenha também essa coisa do crescimento, como tu te percebeu nessa missão, assim, desde que ela nasceu, assim,
quais foram os teus medos, assim, vamos entrar nesse aspecto, porque às vezes talvez tenha um pai que tenha um filho lá, uma filha em casa que tenha esse diagnóstico e que não queira aceitá-lo, né? Ou colocar isso como uma coisa muito ruim, né? E eu tenho certeza que todos os dias se emocionam com cada demonstração que eles fazem, né? Da forma deles se expressarem. Assim, na realidade, a questão dos medos, dos receios, eu acho que não tem muita diferença da criança ou do adolescente normal, né? Porque o que a gente quer é que eles se desenvolvam e consigam ser independentes, consigam levar uma vida comum, né? Normal, se virar sozinhos, né? Porque, na realidade, para todo mundo, a gente sabe que um dia não vai estar aqui, né? E eles têm que estar preparados para o mundo que está aí. Né? Esse é o maior receio e é o que a gente quer, a autonomia deles, né? Na realidade, eu percebi já desde da gestação, né? Mas, assim, a princípio não tinha nada diferente, porque, na realidade, ela não mexia na barriga até os 6 meses. Mas tudo era normal, assim, né? E quando ela mexeu, na realidade, ela tinha uma hiperatividade gestacional, por exemplo, porque se eu queria descansar o corpo, né, parar, ela não parava. Ela se mexia muito na barriga depois dos 6 meses, quando, né, ela era hiperativa gestacional, né? Daí, então, de nenê, ela não dormia muito, que o comum dos nenê é dormir e comer, né? Não tem muita lógica, assim, do crescimento deles. Seria mais isso se ela dormia 15 minutos e acordava, né? Era as únicas diferenças, assim, básicas. Daí ela começou a ter um pouquinho de atraso no crescimento, né? Mas, assim, nada que fosse baixo nível, anemia, essas coisas, não, era tudo normal. E daí, quando ela foi pro pré-escolar, eu morava no interior, que tem essa dificuldade também de muitas crianças ser afastado, né? Ela não socializava, eram poucas crianças, tinham um atendimento maior, assim, né? Mas ela não socializava, as profs não entendiam o que ela falava, né? Eu tinha que ir lá, né, explicar para elas o que ela queria dizer. São coisinhas, assim, que a gente diz que são pequenas, mas que o tempo vai, não é. Na realidade, a gente aprendeu, porque a gente tem essa caminhada e vai sempre lendo e estudando e participando das coisas, que a criança tem um tempo X para cada desenvolvimento, né? Se não tiver nesse quadro, ela não está desenvolvendo certo. Então, e daí até a minha prima era professora lá, dela disse, não, quer levar na psicóloga, né, ver o que tem, porque nós, no caso, temos na família. E o autismo em si, ele é um quadro genético, ele não tem uma outra explicação, assim, para... Claro, tem outros fatores, às vezes, de pessoas que na gestação teve falta de oxigênio, no parto, né, falta de oxigenação, algumas outras coisas, mas o autismo em si é genético, né? E daí fui pro neuro, fui pra psicóloga, daí não podia porque era muito pequenininha, não tem como fazer uma sessão na criança infantil, né, assim, inteira. Então, fui indo e assim, recebendo diagnósticos, testando remédios, medicações, né, para ver se ajudava. E assim, hoje ela fala bem, né? Tipo, ela foi na fono muito tempo, ela consegue se expressar, ela é sociável, mas é sociável porque eu não desisti de integrar ela nas coisas, né? Porque tem pais, às vezes, ali, por causa da dificuldade que o filho enfrenta de não mostrar ou faz... A birra seria para os normais, né? Mas a gente diz, mas esse também tem, né? Mas, assim, de tentar afastar, não, tem que colocar eles lá, porque, na realidade, eles têm que se inteirar do que está acontecendo e os de fora também, né? Então, ela é bem sociável, assim, não tem essa questão só, às vezes não direciona muito o olho para a pessoa, mas, assim, nessa parte de comportamento em si, que é o que afeta também bastante os autistas, ela não teve essa parte, né? Mais a parte do desenvolvimento e do diário mesmo, né? Certo. Fabrício, Diego, eu quero aproveitar e pedir para te contar a tua experiência com o Fabrício. Assim, eu acho que o que a Vanessa traz é muito pertinente, assim, para a gente ver como cada um de vocês sente de uma forma diferente isso e tem ali que administrar sentimentos de formas diferentes, né, Diego? Com certeza. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Com certeza, né? Assim, ó, a nossa grande, né, luta diária né, como a Vanessa comentou, é sempre procurar integrar eles na sociedade para eles terem uma vida normal.
questão do autismo, né, terapia, né, não pode parar. E graças a Deus hoje, né, a gente tem um apoio, né, tem um suporte aqui por parte também, né, da Secretaria de Saúde, postão, enfim, em geral. E a gente consegue, né, manter esses atendimentos que são fundamentais, né, para, né, procurar sempre manter, né, para conseguir integrar eles, né, na sociedade aí com mais facilidade. O Fabrício, ele mudou bastante, né, até como ele não conversava, não falava, ele, depois de um tempo para cá, incentivos, né, incentivo em casa, incentivo nas sessões ali com a fonoaudióloga, e ele está se expressando cada vez melhor. Porém, na questão da motricidade fina, em descrever essas outras coisas assim, ele não ainda está em processo de aprendizagem ainda. Mas a questão social, no colégio, né, todo mundo se dá bem com ele, né, e questão de... Fabrício é uma criança muito afetuosa, sabe? Tanto em casa, bem ativo, às vezes até demais, né? Mas faz parte Que legal, da rotina. Né, assim, é o nosso chão, né? Quando cada atitude, como a Vanessa explicou, né, cada atitude, né, de afeto que eles demonstram, né, como, né, a Vanessa também comentou antes, tem um processo um pouco mais, né, tudo ao seu tempo. Então, cada conquista, né, cada evolução que eles fazem na aprendizagem, né, por eles serem autistas também para nós é uma grande alegria também, né? Então, nosso maior desafio hoje né, a questão de conseguir, né, interagir, com que eles interajam, né, com mais facilidade na sociedade, e também a questão da aceitação da sociedade, né, com esses tipos de pessoas, né, com esse espectro. Na verdade, né, não te cortando, Diego, não assim, tem problema. Na verdade, se a sociedade ela precisa aceitar o diferente. No Exato. momento que ela aceitar o diferente, eu acho que a gente resolve 90%, porque não é só o autista que não é aceito, né? O negro não é aceito, o índio, né? O gordo, né? O magro demais, né? Tem que ter aquele padrão ali estabelecido e qualquer coisa que saia daquilo é coisa de outro mundo, né? A gente precisa evoluir enquanto sociedade. Exatamente, mas assim, Cristiano, pelo que a gente pode ver, né, assim, cada vez mais, né, a sociedade está aceitando com mais, né, posso dizer, facilidade, né? Porque até alguns anos atrás, como o autismo não era tão comum, né? Então, assim, tinha-se uma resistência maior por parte da sociedade. Hoje, né, a sociedade já aceita bem mais, com mais facilidade, né, a questão do autismo. E infelizmente, né, posso dizer assim, que a tendência é cada vez mais casos, né? Certo. O que os médicos, o que os especialistas dizem, o porquê dessa diferença? Olha, Camargo, várias situações, né? Como a Vanessa falou também antes, questão, né, de genética, né? Alguns dizem que é referente ao avanço da tecnologia, né? Tem essa é mais um mito, mas enfim, Os estudos nos últimos anos, né, estão mais focados nessa parte, porque que nem na realidade eu recebi o diagnóstico da Nicole tardio. Por quê? Tanto os especialistas em si, hoje, eles também, a gente como pais não entende, eles acabam se confundindo, porque são vários detalhes e não tem um norte específico, né? Por exemplo, tem doenças que esses sintomas ali fechou. O autismo não é assim, são várias partes, né? E digamos assim, quem trata? Um neurologista? Quem é neuro. Um neuro? É um neuropediatra, no caso, né? Dá o diagnóstico, e o psiquiatra em si também ajuda nessa parte, né? Hoje, psiquiatra infantil é uma área que também não tem muito. Eles não pegam muito e faz falta, sabe? Seria os dois, especialista são os dois que fecham esse diagnóstico, não tem outra pessoa que fecharia. Na realidade, para te chegar a ele, a gente tem uma equipe multidisciplinar que eles colocam. A gente junta fono, psicopedagoga, psicólogo, né? Eles aplicam testes, acho que é o VISC, se eu não me engano, que foi feito várias vezes. Assim, e com os anos ele evolui, também tem 3, 4, 5, né? Daí para fechar o diagnóstico do autismo. Daí. E uma pergunta depois vale para vocês todos aí.
E até vocês diziam na família, né? E como é que é a aceitação na família? Os parentes, os mais próximos, como é que é? Como é que tem sido para vocês? Olha, às vezes, essa é a pior parte. Eu, por experiência própria, posso dizer, às vezes os de perto é mais difícil. Tem mais preconceito. Tem mais do que os distantes. Eu tenho um apoio gigantesco da minha mãe, das minhas irmãs, assim, com o Arthur. Da mãe aí, das irmãs. A Alda da Lanora, e as irmãs são 4. Mas, assim, eles, assim, minha mãe é meu esteio, sempre foi, desde, assim, do parto do Arthur, que foi com muita dificuldade. Eu fui para o hospital em Bento Gonçalves, fiquei 1 mês lá. Aí ele nasceu, aí ele foi para UTI. Então, assim, desde então a minha vida sempre foi a rotina ele, né? Com a minha mãe, com o esteio da minha mãe. Essa é a questão que eu, no meu caso específico, eu queria abordar. Assim, ó, que nem a gente tem o Diego, que é um baita paizão, um exemplo. Tem outros pais no grupo maravilhosos. Tem pais que eu sei que estão ali no grupo, que eu não vou citar nomes, enfim, mas que criam sozinhos, sabe? Mas eu ouvi da boca do meu ex-companheiro, do pai dos meus filhos, que ele não fazia filho doente. Entende? Então, é um tipo de um preconceito... Fraca, hein? Isso. É um tipo de um preconceito, assim, que ele dizia... O Arthur, ele chegou a dizer na minha cara que o Arthur não era filho dele, porque ele não fazia filho doente. Então, assim, ó, essa parte é a mais difícil de todas, entendeu? E eu digo assim, ó, eu digo pra todo mundo, assim, ó, eu ouvi muito, porque o Arthur, ele foi diagnosticado de todas as doenças dele, ele foi diagnosticado muito cedo. Por quê? Porque eu sempre fui atrás. Eu sempre fui. Com 4 meses, eu percebi algo diferente nele. Dos 4 meses em diante, eu já iniciei a busca por o autismo. O autismo dele foi diagnosticado na idade exata, com 2 anos e meio, que é a idade onde se diagnostica o autismo. Por quê? Porque ele não olhava para mim. A criança, o principal do autismo de todos, que engloba quase praticamente todos os autistas, é o olhar, o desvio de olhar. A criança autista dificilmente vai olhar no teu rosto. A criança autista dificilmente vai conseguir se comunicar assim como a gente. O meu filho, para vocês terem uma ideia, ele faz carinho no meu rosto olhando para o lado. Ele não me olha. Que coisa. Então, assim, ó, eu sempre fui atrás. Quando vocês falam da questão do atendimento multidisciplinar, muitas vezes não é só para ele, né? É para vocês também, né? Para vocês também precisam de psicólogos, Isso. né? Essa até, inclusive, é uma questão que foi abordada numa nossa penúltima reunião do grupo de apoio, que foi falado muito em fazer um centro em Ibrubá, centro para o autismo, um centro especializado. E o que a gente conversou na reunião? O meu filho tem o fisioterapeuta que vai na casa fazer fisioterapia. Tem os atendimentos dele. Se nós fazer um centro, vai o quê? Englobar o quê? Ali a pessoa vai ter uma fono, um psico, um neuro, vai ser aqueles ali. Tem que ter uma equipe lá. Tem que ter uma equipe. Só que o que acontece? O Diego faz acompanhamento numa neuro numa cidade. Eu faço em outra, porque inclusive Ibrubá não tem. Ali, a criança vai ter que sair da sua e ir para aquela. Sabe? Só englobar no centro, né? Então, o que a gente decidiu? Já existe um vínculo, né? Isso, um vínculo, que é difícil tu quebrar. O meu filho faz fisioterapia há 3 anos com o Pablo. Como é que eu vou tirar ele, né? Uhum. Então, o que a gente resolveu e conversou? Antes, claro que o centro é uma coisa a ser estudado e ser pensado bem, mas a gente optou pelo quê? Por uma associação, um centro de apoio aos pais e familiares. A gente está com essa ideia, né, forte no grupo. Um centro de apoio aos pais, onde você, Camargo, chega com o diagnóstico, teu filho tem autismo, tá? O que eu faço? Não está preparado para isso. onde eu vou? Quem pode me ajudar? A gente fazia essa conversa, não te atrapalhando, com o pessoal da Liga de Combate ao Câncer, né? Que quando uma mulher é diagnosticada com câncer, né? Enfim, né? Ela chega lá, aqui, ó, tá aqui. E agora, o que eu faço, né? E eu acho que é muito pertinente isso, e eu acho que isso mostra o amadurecimento deste grupo, né? No sentido de que vocês têm refletido
aquilo que faz sentido, né? Não adianta só criar um elefante branco ali, né? Para dizer, eu fiz um centro do autismo e não levar em conta todas essas especificidades, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Vamos tentar já aproveitando essa pegada aí e fazer o nosso mitos e verdades aqui pra gente dar uma clareada na mente. Tem bastante comentários aqui na nossa live também aqui, o pessoal parabenizando vocês, né? Tudo isso que vocês trazem de carga junto com vocês, né? Porque não é só a história de vocês com o filho de vocês, com a filha de vocês, é a história que vocês carregam com a comunidade de Birubá. Então, ter um lugar de fala para vocês poderem expressar isso é fundamental. Então, vamos lá para os mitos e verdades. Vamos começar. O autismo não é uma doença. Mito ou verdade? Eu acho que é um mito. É um mito. Porque, assim, é muito fácil tu dizer teu filho não é doente, ele é só diferente. Não. O autismo engloba tratamentos, engloba medicações, engloba vários, assim, não é uma, sabe, não é no caso, assim, eu digo que é um tabu bem grande, é bem complicado, né? Mas para mim, falar que autismo não é uma doença é um mito. Na realidade, o que acontece muito, a síndrome de Down, por exemplo, ela é aparente, né? Ela está estampada no rosto. A deficiência mental e intelectual, no caso, que é a nossa, tanto o autismo quanto o déficit intelectual e outros transtornos de personalidade, né? Tem várias CIDs que a gente poderia citar, ele não está expresso. E quando não está expresso, é mais difícil das pessoas aceitarem. Porque não é visual, né? Um deficiente físico, tá vendo? É a perna, é o braço, é o olho, né? E o intelectual tá na mente, então é difícil só o diário mesmo, né? E a comprovação ali de que não funciona para todo mundo da mesma forma que é mais aceito. Certo. Né? Vamos a um outro aqui. Eu acho que o Diego antes já clareava um pouco sobre isso, né? De repente ele nos explica se sim ou não. Todos os autistas são agressivos? Não, é mito. Mito? É mito. Assim, Cristiano, vamos dar um exemplo, tem os graus da questão do autismo, né? Tem o leve, o moderado e um grau máximo. Por mais que, vamos dar um exemplo, que o Fabrício, ele é grau moderado, tá? Então, assim, e outra criança, né, seja grau moderado também. Eles não possuem características diferentes, mas questão da agressividade, isso é um mito. Nem todos os autistas são agressivos. Certo. Outra questão. Não existem exames para diagnosticar o TIA? O autismo. É verdade? Ou mito? Mito e verdade ao mesmo tempo. Porque assim, o autismo não tem nenhum exame laboratorial que diga que a tua criança tem autismo. Não, tu não vai lá fazer uma ressonância do cérebro e vai apontar autismo. Tu não vai fazer um eletrocerebral e vai apontar o autismo. Existem exames clínicos em que um médico capacitado e especializado consegue fazer sobre, assim, que envolve muitas perguntas pra gente, né, pais, do desenvolvimento, e através dessas nossas respostas, eles conseguem avaliar e diagnosticar o autismo. Agora, o último aqui para nós finalizar. Traumas psicológicos causam autismo? Não. Mito, acho. Não, porque tem justamente a carga genética em si. O trauma, ele pode agravar, né? Sim. Tipo, de ser um autismo. Porque, assim, a questão, como o autismo não vem juntos, né? Vem ansiedade, vem hiperatividade em alguns casos, né? Daí pode agravar os sintomas, no caso, os sinais dele, né? Mas, tipo, não, ele não vem do trauma. Certo. Gente, agora vamos falar da caminhada, então quero que vocês expliquem aí que hora começa, agora na palavra de vocês, né? Como é que o pessoal pode participar, né? Tanto os pais, né? Quanto a comunidade em geral também, né? Eu acho que isso também é importante para vocês, pode ser? Pode ser, sim. A nossa caminhada, na verdade, é assim, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é dia 2, que foi estipulado em 2007, se eu não me engano, pela ONU, o Dia Mundial do Autismo. A gente vai fazer aqui em Birubá na segunda,
dia 1º, às 9 da manhã, saída da Praça General Osório, uma caminhada de conscientização do autismo. A gente quer mostrar, a gente quer o apoio da comunidade para mostrar que a gente não está sozinho nessa luta e que Birubá aceita e inclui os nossos filhos, entes queridos, nessa que eles, sabe, são incluídos na nossa sociedade. A gente está pedindo o quê? O comércio em geral, que tem rede social, faz uma postagem, apoia a causa, coloca algo sobre as vitrines de loja. A gente está pedindo que os comerciantes decorem de azul, coloquem algo azul, uma faixa ou o símbolo que a gente tem do autismo mesmo, que é fácil de encontrar, coloca na porta, desde um balão, algo assim. E quem puder, eu sei que a gente é difícil, a gente tem compromisso, todo mundo, né, tem sua rotina, mas participar dessa caminhada, dar esse apoio, mostrar pra gente que a gente não tá sozinho. Eu não digo que seja só, assim, ele, assim, quem tem filho com algum problema. A comunidade em geral, né, família, quem puder participar, eu acho que é um momento interessante e é uma coisa muito bonita, né, de se ver, sabe? Sim. O apoio das pessoas. Na verdade, é esse o nosso Da coragem, chamado. né? Da coragem mais ainda. Isso, né, é que esse o vocês já chamado têm. que a gente quer fazer para nossas crianças, nossos filhos, netos, irmãos, serem vistos, serem enxergados, sabe? Que as pessoas vejam que eles existem. Certo. Podem contribuir aí com a convocatória. Sim, nós queria chamar a comunidade para nos apoiar nessa questão da caminhada, nem precisa ser só uma faixa, pode ser uma fitinha azul, qualquer coisa que dê um pouquinho de espaço nesse horário que a gente tirou para fazer essa conscientização um pouquinho maior, uma mobilização maior, né? Tá certo, Diego? A gente sempre quer, né, incluir os nossos filhos na sociedade, então, né, a gente gostaria de, né, agradecer também a comunidade e quem puder, como a Mariana já falou antes, a Vanessa também, né, quem puder participar, uma pessoa de cada estabelecimento, ou no caso de algum colégio, uma turma, 2 turmas, né, que, sim, quanto mais pessoas conseguir participar, né, para nós é uma grande força também, né, porque significa que a gente está, né, a comunidade está engajada nessa causa, né. Então a gente, né, gostaria de reforçar novamente o convite para o dia 1º de abril às 9 horas da manhã na Praça General Osório, tá bom? Tá certo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá ali o símbolo, o Camargo tá mostrando aí na frente da câmera, né? Pra gente também saber, né? Esse símbolo aí, né? Que mostra aí esse quebra-cabeça, né? Essas conexões, né? Porque é isso, né? Uma criança autista, né? Ela vai colando, né? Ela vai juntando as informações ali para construir o imaginário dela e para construir a relação dela. E a gente vai estar lá segunda-feira divulgando também aí a caminhada, né? E junto com vocês nessa jornada. Muito obrigado pela presença de vocês, Marione, também a Vanessa, o Diego, né? Parabéns pela luta de vocês, sucesso aí também na associação. A gente tem um monte de comentário que não vai dar para ler todos eles, né? Mas depois vocês vão poder ver aí, né? Toda essa questão dos comentários, vão poder responder, interagir com as pessoas aqui que deixaram um abraço para vocês. A gente vai encerrar nossa transmissão ao vivo aqui.